Olá, mais uma vez agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade do estudo e a oportunidade de poder transmitir, né, esse conhecimento adquirido. Nós vamos hoje falar sobre dois capítulos do livro dos Médiuns, o capítulo 27, das contradições e das mistificações, e o capítulo 28, do charlatanismo e do embuste, médiuns interesseiros e fraudes espíritas. Sempre vai depender do interesse do espírito desencarnado e do médium. Sempre vai depender da qualificação do médium e do espírito. Em que estágio evolutivo está esse espírito? Em que estágio evolutivo está o médium? Qual o propósito desse espírito? Qual o propósito desse médium? Então, essa relação vai ser mais proveitosa ou menos proveitosa, dependendo em que condições, né, vai estar o guia, o espírito, né, o guia e o médium. Sabendo sempre que os espíritos superiores não se propõem a fazer qualquer coisa que não seja para ajudar. E espírito nenhum, mesmo inferior, não está disponível a nenhum médium, a não ser que ele tenha interesse específico. Então, os adversários do espiritismo ponderam que se o ensino é dado pelos espíritos, por que não são idênticos? Isso é um outro detalhe. Esse livro foi, né, as obras de Kardec têm em torno de 160 anos. Ela estava começando, né? Não tinha, por exemplo, as informações que nós temos, o acesso que nós temos a diversas obras nos dias de hoje, incluindo aí a do Chico Xavier, que pode nos esclarecer muito. Aquilo é incipiente, estava começando, né? Então, Kardec fazia as perguntas aos espíritos. E ele diz que esses argumentos são, em regra, mais aparentes que reais, né? Essa diferença de opinião. Existe mais na superfície do que no fundo, que mesmo no fundo das coisas. Por isso carecem de importância. De duas fontes provém os ensinamentos, né, dos homens e dos espíritos. As contradições humanas aconteceram no início do espiritismo e é comum que isso aconteça. Estava iniciando a descoberta dessa interação, o que gerou contradições, obviamente. Está se falando do começo das descobertas de Kardec. Por isso, ele entrevistava diversos espíritos com as mesmas perguntas, para ver se conseguia as mesmas respostas. A imensa maioria dos espíritos concordam quanto ao princípio gerais da doutrina espírita. Não é difícil entender as contradições da origem espírita. Não é de estranhar que os espíritos não pensem da mesma maneira, mas que já entendeu que entre os espíritos existem diversos estágios evolutivos já percorridos. A gente já sabe que os espíritos não estão nas mesmas condições, assim como nós, encarnados, também não estamos. Que espíritos estão em níveis diferentes. Os espíritos só estão desencarnados e ainda pensam e se comportam, em muitos casos, como se encarnados ainda estiveram. Também o conhecimento ou a ignorância. Os espíritos desencarnam e, dependendo da condição evolutiva, independente
dependendo do que ele produziu quando encarnado, ele vai chegar do outro lado nas mesmas condições. E está arriscado a continuar com a mesma maneira de pensar. Então, existem os falsos sábios, os semi-sábios, os orgulhosos, os presunçosos e os sistemáticos nas condições de desencarnados. Na pergunta 300, de que serve o ensino dos espíritos, dirão alguns, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? Aceitamos os ensinos dos homens, escolhendo sempre os mais esclarecidos, não é isso? O mais capaz, justo em seus pensamentos, que demonstra sensatez e menos sensíveis às paixões, né? Estamos falando de humanos. Quando a gente quer uma opinião de alguém, a gente busca essas qualificações. Assim também devemos proceder com os espíritos. Os espíritos mais evoluídos são muito mais capazes de nos fornecer ensinamentos e que muito provavelmente não teríamos com os homens mais evoluídos. Estamos falando de espíritos superiores agora. Os espíritos, às vezes, não podem responder às nossas perguntas, ou porque não estão autorizados, ou porque não sabem. Alguns espíritos orgulhosos têm opiniões pessoais como verdades absolutas, como o futuro e o princípio das coisas. Isso impressiona, mas ele usa dessas informações, desses espíritos inferiores e orgulhosos, que ele tem informação sobre o princípio das coisas e sobre o futuro, que isso pode impressionar aos médios e a quem está assistindo, aos encarnados que buscam essas informações. Resposta dos espíritos sobre contradições, né? O espírito pode dar uma resposta em 2 centros diferentes. Isso acontece porque os centros podem ter ideias diferentes, por conta das influências de espíritos diversos. Então, a maneira que se dá essa informação é que é diferente. Os espíritos superiores jamais se contradizem. Pode diferir de acordo com as pessoas e os lugares, com os médiuns e com as casas espíritas, mas é apenas aparente. Está mais nas palavras do que nas ideias. Até porque nem todos estão preparados para as mesmas respostas. Ele faz aqui dá um exemplo de uma pergunta, a gente pode fazer a mesma pergunta de maneira diferente para uma criança ou para um sábio. Não vamos perguntar da mesma maneira para um adulto, ou não vou falar nem sábio, mas uma pessoa esclarecida, né? A gente pode fazer, né? Podemos responder a essa pessoa de uma maneira e a uma criança a gente teve uma maneira diferente de responder. Ele fala aqui sobre as dificuldades que pode ter em algumas casas espíritas ou com alguns dirigentes espíritas ou com alguns médios, né? Ele diz que não é bom atacar bruscamente um preconceito. Esse é o melhor meio de não ser ouvido. Se a pessoa tem uma ideia pré-concebida e você vier de maneira direta e de maneira dura, provavelmente ela vai resistir. Isso também vai acontecer com nós, né? com os espíritas, com os médiuns que têm uma ideia pré-concebida e os espíritos superiores vão tentar mudar isso, né? E aí vai tentar fazer isso da melhor maneira possível. Tem de adequar a linguagem
para aos poucos ir passando as ideias que realmente interessam. A mudança do errado para o certo é gradativa. Nós estamos falando de 160 anos atrás. O que se conhecia em relação à espiritualidade ou em relação a médium e espírito, né? Qual o conhecimento que se tinha? Apesar que muito ainda pode ser usado nos dias de hoje. Se falar de reencarnação ainda é complicado nos dias de hoje, imagina há 160 anos atrás. Falar de karma, de missões, de castigos e etc. Sem o estudo, tudo pode ficar muito mais complicado e contraditório. Tanto o estudo de quem está falando, como o conhecimento de quem está recebendo essas informações. O espírito inferior fala o que quer só para impressionar. Ele não tem compromisso com a verdade. E tanto é que Kardec, né, nos diz, uma das máximas do Espiritismo é: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tamanha importância. O conhecimento é tão importante como o amor. Até para que a gente possa caminhar juntos, né, com esses, como posso dizer, com esse dom, né? Talvez dom não seja a palavra, mas o amor e o conhecimento, com esses sentimentos, né? O sentimento do amor e o sentimento do conhecimento, para que a gente possa avaliar as coisas da melhor maneira possível. As pessoas sem informações entendem a reencarnação da maneira que mais as interessa, da maneira que quiser, da maneira que vem ao encontro do que me interessa. Algumas não aceitam por concordarem, porque não concordam com o rodízio da situação de encarnações. E fala sobre um senhor, né, de escravo, há 160 anos atrás, que não aceitaria reencarnar escravo, imagina, ou o seu servo, o senhor. Mas nos dias de hoje também, alguma pessoa que tenha informações, ou dinheiro, ou poder, ele não vai aceitar, né? Não desculpe, não é que ele não vai aceitar, ele pode não entender, não querer aceitar que a próxima reencarnação dele pode vir sem conhecimento, ou sem poder, ou sem dinheiro. Isso deve apavorar. Se você não tiver um conhecimento mínimo do processo reencarnatório, como as coisas funcionam com a reencarnação, alguém te passar a informação que a sua próxima encarnação pode ser pior, né, do que a atual, né? Você pode passar por necessidade. Se você é rico, você pode vir pobre, por exemplo. Se você é saudável, você pode vir doente. Ah, não quero não gosto dessa teoria não. A pergunta 303 é das mistificações. As mistificações são fruto dos interesses de curiosidade e ou interesses materiais. Os espíritos superiores nos guiam sempre para o caminho do bem e da evolução espiritual, não das honras e das riquezas da terra. Isso não interessa, imagina, o espírito superior sabe que isso é bobagem. Isso é um instrumento no processo evolutivo, mas não é importante. Os espíritos que se preocupam com a matéria não são muito evoluídos e, aproveitando a curiosidade e a ganância, nos enganam com facilidade. Os espíritos superiores só falam das coisas materiais se eles julgarem necessário, se eles julgarem ser importante para o nosso processo evolutivo. Senão, não vão falar.
E ele fala aqui agora do capítulo 28, do charlatanismo e do embuste, médios interesseiros, fraudes espíritas. Então eu fui lá. O que é charlatanismo? Exploração da incredulidade pública, cura por meio secreto ou infalível, embuste, mentira ardilosa, embuste. Médios interesseiros. Não existe charlatanismo sem interesse. O que ganha alguém que usa o embuste sem proveito? Médiuns honestos, estudiosos e atentos à doutrina, nenhum interesse tem nessa prática. Não tem porquê, eu não tenho interesse material, eu não tenho interesse pessoal, a não ser o interesse de evoluir, de aprender, de fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, eu não tenho interesse no embuste. Eu enquanto médium, eu como médium, eu não tenho interesse, não vai favorecer em absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu tendo conhecimento, eu sei que isso só vai me prejudicar. São necessárias certas condições para que uma pessoa sirva de interesse, sirva de intérprete aos bons espíritos. Um espírito por menos elevado que seja, não ficará à disposição de ninguém, a não ser que tenha interesse. Ele não tem o mesmo interesse material, mas ele pode ter algum outro interesse, o espírito inferior. Alguns espíritos também inferiores, né, topam isso para se divertir às nossas custas. Os espíritos superiores jamais. Eles não têm nenhum interesse material. Eles não têm interesse de se divertir às nossas custas. Médios interesseiros nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também por todo tipo de ambição de proveito pessoal. Sei lá, por orgulho, por vaidade, né? Querer aparecer. Olha, eu sou um grande médium, eu consigo me contactar com grandes espíritos ou com espíritos desencarnados famosos, sei lá. Normalmente, se isso acontece, é porque esse irmão não entendeu direito qual é o propósito de ser médium. E aqui, abrindo um parente rápido, médium é só o fio condutor. O médium, ele não tem superpoderes, absolutamente nenhum superpoder. Ele pode ter, né, a mediunidade de diversas maneiras. Foi concedida por Deus a oportunidade dele, médium, ter esse dom, a mediunidade para ajudar, para ser ajudado, né, para progredir. E cabe a nós também ter uma relação até de caridosa com o médium, entendeu? Entender as suas limitações, as suas dificuldades e o esforço que ele tem. Cabe ao médium, né, o médium tem que ter tem também a sua capacidade, os seus méritos. E os méritos são exatamente de entender as suas limitações e buscar vencê-las. Então, o médium precisa estudar, o médium precisa se manter calmo dentro do possível, o médium precisa buscar ajuda quando necessário e também levar ajuda quando necessário. Enfim, esses são os méritos do médium. Trabalhar para que fique cada vez melhor como instrumento dos espíritos superiores. Mas ele, por exemplo, se tem um médium que recebe um guia médico, e o guia médico vai lá e faz algumas intervenções na saúde daquele irmão, o médium foi só o fio condutor.
O mérito do médium é ter se preparado para aquela sessão, é ter se instruído, se informado e tal. Mas, definitivamente, médiuns não têm superpoderes. A mediunidade é um dom concedido para o bem, e só para o bem. E só para esse propósito os bons espíritos estão disponíveis. Só. Mediunidade para o bem vai ter o apoio dos bons espíritos. Mediunidade que não seja para o bem, provavelmente vai ter o apoio de outros espíritos não tão superiores. Médios de efeitos físicos podem encontrar espíritos inferiores, menos escrupulosos que os atendam. Nenhum médium recebe o dom da mediunidade para o seu benefício próprio. E se abusar, provavelmente vai ser retirada essa mediunidade. Os espíritos, mesmo os inferiores, têm vontade própria e não se sujeitam aos médios. Se disso se aproveitam esses espíritos, se disso se aproveita um médium para ganhar dinheiro, ele então passa a simular os fenômenos. Se ele tenta acionar um espírito inferior e ele não vai atender a não ser que tenha interesse. E aí o que ele faz? Ele simula, ele forja que está que está sendo intuído ou está falando por um guia, né, por um espírito, para que ele possa continuar tendo proveitos. Os espíritos julgam mais a intenção do que o fato. E aqui é um fato interessante. O médium que empregue todo o seu tempo à causa e por isso não tenha como manter o seu sustento, poderá ser remunerado sem que com isso ele seja um explorador da mediunidade? Eu não conheço nenhum caso assim direto, mas eu acho que se um médium, só acho, né? Ele se dedica o tempo todo à causa espírita, ele vai precisar sobreviver. E se ele se dedica o tempo todo a uma causa espírita, ele não tem como se prover, né? Então é legítimo que essa casa espírita ou esse local possa ajudá-lo, né? No sentido da sobrevivência material. Não está se dizendo aí que o cara vai ganhar dinheiro, ficar rico, nada disso. Acho que é mais ou menos o que seria com um padre. O padre se dedica o tempo integral, né, à sua missão. E, como tal, a Igreja Católica ela tem lá, dá moradia, acho que dá um salário, para que ele possa bancar as suas despesas. Eu não tenho conhecimento de nenhum médium nessas condições. Mas eu vejo assim, por exemplo, a cabana tem lá 18 ou mais, desculpe, uma quantidade grande de funcionários. Pode ter ali, provavelmente tem ali, funcionários que se dedicam à causa espírita. Mas eles estão trabalhando, estão durante o dia todo. E eles ganham o salário dele, provavelmente não, com carteira assinada e tal. Trabalho que poderia ser feito por um voluntário, caso esse voluntário não precise ganhar o seu sustento no horário em que ele está sendo voluntário. Acho que seria mais ou menos por aí. Isso é diferente de um médio especulador que faz da sua mediunidade uma indústria. Ele lá fala também sobre falsos médiuns sonâmbulos. Eu não me aprofundei muito não, mas parece que tinha isso, né? O médium sonâmbulo é do cara no estado sonambúlico, né? Acho que é essa a palavra. Ele é médium do próprio espírito, né? E aí ele
teria algumas instruções, informações e tal. Mas essa é uma pergunta da 312, eu não me aprofundei, achei que isso teria mais a ver no passado. Também não tenho nenhum conhecimento, nunca tive conhecimento de um médium, né, sonâmbulo, enfim. Foi só a título de curiosidade, se alguém quisesse se informar. Médios interesseiros, nova indústria. Mas a religião sempre foi usada para ganhos materiais, principalmente pelos poderosos, né? Por isso eu acho a necessidade, eu acho não, acho que quase todo mundo acha a necessidade do Estado laico. Eu acho que foi o Jorge que uma vez falou uma história de que no primeiro governo do Getúlio Vargas, né, na ditadura de Vargas, tinha a polícia social e alguns desses agentes iam nas casas espíritas e foram à cabana. E os guias da cabana, Dona Pedrita à frente lá, eles apontavam, ó, esse aqui, seriam agentes infiltrados na casa para saber o que se pregava. Isso é complicado quando o Estado intervém, se mete na prática religiosa, que deve ser uma opção de cada um. Fala também aqui sobre as fraudes espíritas, né? São raras pessoas com habilidade de mágico e ilusionista, ilusionistas, né? Charlatães que preconizam droga em praça públicas e médicos que fariam o mesmo no consultório. Isso foi o exemplo que ele deu. Ele disse para vender remédio em praça pública só há 160 anos atrás. Então o cara vendia lá o remédio há 160 anos atrás, né, na praça pública, e tinha um médico sério que prescrevia os remédios no consultório. E você não pode dizer porque o cara está vendendo lá tem um remédio falso que todos os médicos são falsos, né? Mas a fraude tem sempre um proveito, um propósito de ganho material, ou um outro ganho qualquer. Se não tiver nada a ganhar, por que a fraude? A gente falou isso lá no começo. Ele fala aqui sobre mágicos e ilusionistas em várias perguntas, mas acho que tem muito mais a ver com o início do espiritismo, que as pessoas se aproveitavam mais disso para poderem ganhar dinheiro e tal, com truques de mágica e ilusionista, dizendo que eram participação de espíritos, né? Hoje em dia as casas espíritas são muito sérias, até por experiência, 160 anos atrás. No começo, acho que deveriam ser pouquíssimas casas espíritas. Então, pelo aprendizado, essas casas espíritas, hoje, qual é o caso da cabana, elas se preservam na condição de fazer o certo, né? De não deixar se enganar por quer que seja, né? E, por fim, a pergunta 323. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médios e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio, capazes de estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas que possuam, porquanto essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as de que não dispõe. Um médium, forjar uma situação, um contato, né? Transmitir um conceito, enfim, ou ter alguma manifestação mediúnica que, na verdade, ele não tem. Era isso. Obrigado.